27º domingo do tempo comum, 6 de outubro de 2024. Bem-vindos mais uma vez ao Dia do Senhor. Um super abraço para o Cláudio Costa e também para todos os nossos colaboradores. Deus abençoe e muito obrigado. Este podcast é um oferecimento. Julieste Transportadora. Soluções em transporte de cargas. Máxima qualidade de serviço e segurança em todas as etapas do transporte. Doutor Fernando Sinagava, ortopedista especialista em ombro e cotovelo. Em 15 anos de profissão, já realizou mais de 2.000 cirurgias. Agende a sua consulta. consultoriodoombro.com.br. Na descrição deste podcast, você encontra o site de todos os nossos patrocinadores. Prestigie! O evangelho de hoje trata da questão do divórcio. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Ó Deus eterno e todo-poderoso, que nos concedeis no vosso imenso amor de Pai mais do que merecemos e pedimos. Derramai sobre nós a vossa misericórdia, perdoando o que nos pesa na consciência e dando-nos mais do que ousamos pedir. Amém. Marcos capítulo 10, versículos de 2 a 16. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguns fariseus se aproximaram de Jesus para pô-lo à prova. Perguntaram se era permitido ao homem divorciar-se de sua mulher. Jesus perguntou: O que Moisés vos ordenou? Os fariseus responderam: Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedi-la. Jesus então disse: Foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos escreveu este mandamento. No entanto, desde o começo da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Assim já não são dois, mas uma só carne. Portanto, que Deus uniu, o homem não separe. Em casa, os discípulos fizeram novamente perguntas sobre o mesmo assunto. Jesus respondeu: Quem se divorciar de sua mulher e casar com outra, cometerá adultério contra a primeira. E se a mulher se divorciar de seu marido e casar-se com outro, cometerá adultério. Depois disso, traziam crianças para que Jesus as tocasse, mas os discípulos as repreendiam. Vendo isso, Jesus se aborreceu e disse: Deixai vir a minhas crianças, não as proibais, porque o reino de Deus é dos que são como elas. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Ele abraçava as crianças e as abençoava, impondo-lhes as mãos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Desde que os homens se rebelaram contra Deus, têm experimentado continuamente o mal da divisão e já não são capazes de compreender uma discussão séria sobre a unidade. Mas o cristão deve compreender. Se ele acredita que Cristo morreu para reunir os filhos de Deus que estavam dispersos e fazer da humanidade uma grande família, deve tirar as consequências a todos os níveis, mesmo no nível conjugal. Na época de Jesus, o divórcio era permitido com base em um texto de Deuteronômio capítulo 24. Quando um homem toma uma mulher e vive com ela como marido, se acontecer de ela não achar favor aos seus olhos, porque ele encontrou algo vergonhoso nela, deixe-o escrever uma carta de repúdio por ela e entregá-la em sua mão e mandá-la embora de casa. Bom, para compreender adequadamente a lei do Deuteronômio, que na verdade é uma permissão e não degradar a palavra de Deus, precisamos fazer um pouco de história.
Como a lei da retaliação, que era para infligir ao culpado o mesmo dano que ele infligiu à vítima, como está em Êxodo 21, Levítico 24, Deuteronômio 19, tendia então a limitar os excessos de vingança, como em Gênesis capítulo 4. Então a lei do divórcio é uma lei restritiva. No início, o homem casado em Israel gozava do direito quase absoluto de repudiar a sua esposa à vontade, à deriva. Qualquer coisa podia ser motivo de dispensa, de mandar a mulher embora. Em Deuteronômio capítulo 24, versículo 1, limita precisamente essa arbitrariedade bárbara. É uma primeira barreira para reconduzir o casamento ao canal desejado por Deus no início da criação. E assim como a lei da retaliação será superada pelo mandamento do amor, assim também a lei do divórcio, permitido por dureza de coração, ou seja, por egoísmo, será vencido pelo mandamento da indissolubilidade do matrimônio. No Antigo Testamento, a fidelidade conjugal é elogiada. Provérbios capítulo 5. E o divórcio é considerado repreensível, embora em alguns casos tenha sido tolerado por dureza de coração. O legislador não só impõe limites ao divórcio, como tenta dificultar a sua implementação. O dote pago à família da noiva não é devolvido, e se o homem quisesse casar novamente, teria de arcar com o ônus de uma nova contribuição. Os profetas tentam limitar a possibilidade de divórcio da noiva aos casos de adultério. Oséias capítulo 2, Jeremias capítulo 3. Malaquias é quem defende com maior clareza a indissolubilidade do vínculo conjugal. O próprio Deus, através do casamento, faz do homem e da mulher uma só carne, uma só vida. O homem que se divorcia da esposa assume uma grande responsabilidade diante de Deus, que detesta a desunião. Contudo, o ensino positivo da absoluta indissolubilidade do casamento é encontrado apenas no Novo Testamento. Jesus indica, Gênesis capítulo 1 e o capítulo 2, como a razão pela qual o casamento é indissolúvel. Refere-se à vontade do Criador. O Deus único cria o homem à sua imagem, fundado a unidade indissolúvel do casamento. E o próprio Deus quem une o homem à mulher. Sua palavra criativa provoca a conjunção. Assim, portanto, a posição de Jesus é inequívoca. Rejeitando decididamente a poligamia, condena simultaneamente o divórcio, seguindo de novo o casamento, ou seja qual for o motivo, baseando-se nos valores originais da união conjugal indissolúvel. E assim as interpretações rabínicas são definitivamente superadas nos sentidos já indicado pelo profeta Malaquias. Para quem repudiar a própria esposa, equivale a romper a aliança de Deus com seu povo, porque ela se concretiza na união dos cônjuges. Malaquias capítulo 2. Jesus não veio para abolir a lei, mas para levar a lei à perfeição. A lei permitia ao homem repudiar a sua esposa por qualquer motivo, mas a mulher não tinha o mesmo direito. E Jesus, então, no Evangelho de hoje está dizendo isso, os mesmos direitos. O coração do homem está endurecido, é egoísta, não é capaz de amar. Este é o seu pecado, o seu fracasso de todos os níveis. Só com Cristo a criação atinge a sua meta. Volta a ser como Deus a planejou desde o início. O casamento também encontra o seu significado exclusivamente em Cristo. Fora dele, nada existe e nada tem seu significado. Efésios capítulo 1. E hoje a igreja celebra São Bruno, um dos fundadores da Ordem dos Cartuchos. Ele nasceu em 1035 em Colônia, na Alemanha. Era de família conhecida pela piedade e devoção cristã. Ele é o fundador da Ordem dos Cartuchos. Ele completou seus estudos em Reims e se aperfeiçoou nas ciências sagradas, que naquela época era o estudo da Sagrada Escritura e dos padres. Em 1056 foi nomeado cônego da Catedral de Reims e depois eleito reitor,
onde se dedicou ao estudo por mais de 20 anos, distinguindo-se pela cultura e pela qualidade pedagógica. Em 1069, o arcebispo Manassés, que havia tomado posse à base de intrigas, levando o Papa Gregório VII a ordenar o Concílio de Lyon para resolver a questão, e esta reforma destituiu definitivamente o arcebispo Manassés. Ao voltar para a cidade em 1080, Bruno recebe o convite para assumir o arcebispado, mas recusa o cargo. Ele amadurece a ideia de servir a uma ordem religiosa. Depois de uma primeira tentativa em um mosteiro, mas não se sentindo à vontade, Bruno e seus discípulos partem para Grenoble, onde seu amigo São Hugo era bispo. Durante a viagem, Bruno sentiu-se cansado e recostou-se a cabeça apoiada num pilar. 3 anjos lhe apareceram em sonho e anunciaram que Deus marcharia a seu lado e abençoaria sua obra. Na mesma noite, São Hugo, em sonho, foi transportado a um lugar ermo e agreste da sua diocese, onde viu erguer-se um templo e descerem do céu sobre ele 7 estrelas. Quando Bruno chegou com seus discípulos, São Hugo entendeu que se tratava do sonho e os levou para o lugar visto no sonho. Bruno iniciou então no deserto da Cartucha, por isso os cartuchos, a sua ordem pautada pela pobreza, abnegação e silêncio. Por conta do nome do local, a ordem ficou conhecida como Cartucha. Em 1090, Bruno, chamado para ser conselheiro do Papa Urbano II, que havia sido seu aluno e devendo obediência, acolheu o pedido, mas não resistiu muito tempo em Roma. Pediu para voltar para a vida do mosteiro, agora na Calábria. E viveu assim, recolhido, até que adoeceu gravemente. Chamou então os irmãos e fez uma confissão pública da sua vida, e reiterou a profissão de sua fé, morrendo no dia 6 de outubro de 1011. São Bruno, que adotastes como regra de vida a oração, o trabalho, o estudo, a pobreza, que fundastes uma ordem monástica para uma vida ainda maior na intimidade com Deus. Inspirai-nos também a uma vida contemplativa, esquecendo-nos bem mais das ocupações terrenas e nos ocupando mais com a nossa união cada vez mais íntima com o nosso Deus e Criador. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom domingo para você e até amanhã, se Deus quiser.